Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje eu vou falar de quadrinhos nacionais. Separei 3 publicações para comentar com vocês e a primeira delas é Urula, material de Clayton in Loco, material que traz Choro de Outono parte 1 e a parte 2, material que foi financiado via Catarse, publicação que tem um bom acabamento gráfico, é um material que conta aqui ó, com capa cartonada, papel me parece ser o couché, uma boa gramatura, edição colorida. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. E essa publicação já é a 3ª edição relacionada à série Urula, lançada pelo Clayton in Loco. As outras 2, inclusive, eu já resenhei aqui no canal Central HQs. Nós vamos ter aqui uma pegada diferente do que se imagina em relação ao personagem. O Clayton in Loco, inclusive, já falou em várias oportunidades que é muito fã do Conan o Bárbaro. Ele, inclusive, fez aquele mapa desse universo de Urula, assim como são as edições do Conan. Aqueles outros 2 trabalhos que eu mencionei, que tiveram resenhas aqui no canal Central HQs, vai trazer aquela vibe de um Conan espadachim, mais esguio, não como se fosse simplesmente uma imitação de Conan o Bárbaro. Eu quero dizer pelo aspecto de universo, das influências que o Clayton in Loco acabou captando em relação ao personagem. Você tem ele ali com a sua personalidade própria, ele é bem menos agressivo, por exemplo, que o Conan, ele tem obviamente também a sua própria moralidade, é um personagem, como eu mencionei, que é mais magro, não é todo musculoso, ele lembra bastante o Prince of Persia, inclusive na sua vestimenta, o cabelo dele também. O lance é que esta edição aqui, ao contrário do que você pode imaginar de uma busca por um tesouro, por um grande prêmio, ouro, ou uma pilhagem, até mesmo uma vingança, não é o que você vai encontrar nesta edição. Basicamente, nós vamos ter uma história de amor não correspondido com uma espécie de cuckold aqui, para quem não sabe, seria aquele cara que não liga de ver a mulher dele com outros. Você tem também vingança dentro da história, mas o que permeia realmente é esse lado mais romântico com algumas reviravoltas. Nós temos este personagem aqui, que está simplesmente desabafando, está triste com a decepção amorosa que ele teve, conta para o protagonista da história, que ele conheceu uma garota e acabou se relacionando com ela toda vez na estação do outono. Só que ele encontrava ela somente uma vez por ano, mas isso se prolongou por 7 anos, até que ela não apareceu mais. E aí, o protagonista da história, comovido, resolve tentar encontrá-la, localizá-la. E aí ele vai até uma determinada vila e encontra essa garota. O apaixonado, obviamente, tenta de todas as formas convencê-la a partir com ele, mas ela comenta que é casada, que tem filho, e eles acabam sendo vistos, e aí o senhor dessa vila vai tentar capturá-los. Então é uma edição que vai trazer uma ação com motivações diferentes do que normalmente se espera dentro dessa ambientação de história. E talvez seja isso que tenha me chamado a atenção e não reproduzir o mais do mesmo, em relação a esse gênero de história. Aqui você tem o protagonista utilizando todas as suas habilidades de combate, de estratégia. Tem algumas passagens tragicômicas, eu diria, inclusive. A colorização está muito bonita. Eu gosto bastante também do traço do Clayton in Loco. Aqui, talvez por ser uma edição colorida, ele utiliza menos rachuras e tal, do que os trabalhos anteriores. Realmente, eu achei uma edição bem interessante. Aqui você tem a capa da edição, inclusive, que é belíssima. Gostei bastante da arte. e também das cores, né? Esse roxo aqui ficou bem interessante. Então, galera, que nota que eu dou
para esta história aqui, Choro de Outono, da série Urula, eu dou a nota 8,5. Fica a dica para vocês, um trabalho realmente interessante. O próximo material é Vida Selvagem, publicação que conta com essa belíssima arte de capa. Olha só, uma edição que conta com capa cartonada, o papel é o couché de boa gramatura, são quase 80 páginas coloridas e eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por este material. Nós temos aqui na equipe criativa o Felipe Menduni, o André Freitas, que é o desenhista da publicação Meta, Departamento de Crimes Metalinguísticos, que já saíram 2 edições e eu já resenhei ambas aqui no canal. Pago o maior pau para essa publicação, na minha opinião, um dos melhores quadrinhos nacionais de todos os tempos, vencedor do Prêmio Jabuti. Temos também o Caio Majado e Omar Vignoli, esses 3 últimos aí que fazem a arte desta publicação, baseada, né, num roteiro com auxílio, a colaboração do Felipe Menduni, visto que vai retratar um pouquinho da vida dele, o que ele passou durante um período que ele acabou utilizando drogas. Nós vamos ter aqui 3 capítulos dentro dessa história, né, que são desenhadas por artistas diferentes, o que acaba deixando até mais interessante, porque são momentos, né, são fases durante esse período da utilização de drogas que acabam trazendo um aspecto diferente da vida do Felipe Menduni. Então nós vamos ter aqui um prólogo, né, apresentando a obra e comentando um pouquinho sobre o que o Felipe Menduni acabou vivenciando. A primeira parte é o coelho, que vai mostrar quando a pessoa começa a utilizar a droga, né? Todo aquele prazer, aquela sensação de que pode tudo, de que é o cara. Então vai mostrar aqui, né, o Felipe transformado aqui, né, um coelho humanoide, né, essa coisa antropomórfica. Ele começando a utilizar droga nas festas, fazendo muita bagunça, se relacionando com várias mulheres. Olha só, traço bem bonito, né, inclusive, que destoa até mesmo em termos de fofice, né, com a temática. Então aqui você tem cenas de sexo, de nudez dentro da obra. É desaconselhável para menores de 18 anos. Então vai mostrar toda essa fase de euforia do personagem, até que ele vai para a fase do urso. E aí você já tem também uma mudança no traço, né? Colorização muito bem aplicada. Você repara que a primeira história ela vai trazer cores mais quentes e aqui você já tem algo mais morno, vamos dizer assim, né? Nem tão quente e nem tão frio, que é a fase do urso, quando, na verdade, a droga já não dá tanta euforia, não dá tanto prazer assim, e começam aquelas questões de não estudar, se atrasar para o trabalho, querer ficar ali viajando, né, sem fazer muita coisa. Aqui isso é muito bem retratado, né? Quando o Felipe Menduni, agora como um urso, né, fica ali, na verdade, esperando o tempo passar no sofá. Então, vai mostrar esta fase de uma forma bem crua e direta, sem grandes glamorizações. Mesmo naquela fase do coelho, você vê que o personagem já está passando dos limites. E mesmo ele fazendo as mesmas coisas, o prazer dele já não é o mesmo, né? As orgias aqui, mulheres, bebidas e tudo mais. E depois tem uma explicação, tá? Para cada uma dessas fases, né, em que as pessoas utilizam droga. E tem comentários muito interessantes por parte do André Freitas, né, que é grande amigo do Felipe Menduni, né, Menduni, desculpe, que fala como ele observava essa situação do amigo. Então você tem aqui, primeiramente, o próprio Felipe comentando, né, e depois o lado de fora, né, quem tinha uma perspectiva diferente dessa vivência. E aí nós chegamos na fase do porco, novamente com mais um desenhista. Esse aqui eu acho que é a arte do André Freitas, né? Tem mais a cara dele. Aqui ele tem um focinho de porco. Aí, meus amigos, o cara já tá na bad, né? O cara já tá na merda. Não consegue sair de casa,
começa a ter aquelas paranoias, medo, meu Deus, escuta um barulho, fica todo aterrorizado, sabe, sempre apreensivo, com aquela agonia, utilizando outros remédios, droga comendo solta. Então vai retratar, e aqui você vê também a mudança de cores, né, para algo mais cinza, trazendo toda uma carga, né, mais dramática para essa fase que viveu o Felipe. Então traz aqui um retrato muito cru, né, e direto da situação de um ex-dependente. E a publicação vai trazer um final sem final. É um corte brusco, né? Não tenta mostrar como se deu a reabilitação, o que aconteceu com ele, nem nada do tipo. Simplesmente para nestas 3 fases. Então nós temos aqui um trabalho realmente bem interessante. Aqui tem mais explicações, né, de cada uma dessas fases e tal, buscando ajuda, os autores. Então nós temos realmente uma história bem impactante, né? Eu nunca utilizei drogas, mas tenho pessoas conhecidas que utilizaram e eu já acompanhei de perto algumas situações assim, do cara ficar realmente na fossa, sabe? Precisar ajudar e tal. Então, que nota que eu dou para a Vida Selvagem, um quadrinho nacional realmente bem bacana, eu dou a nota 8,5. Também um trabalho acima da média, então fica a dica para vocês. Para finalizar, vamos de Crônicas da Província, com roteiros de Vander Antunes, que é um roteirista de mão cheia. Temos também a arte do grande Mozart Couto. Trata-se de uma parceria entre a editora Trem Fantasma com a Ultimato do Bacon. Um material com ótimo acabamento gráfico, tem um verniz aplicado aqui na capa, edição mais larga do que o formato americano. Conta com capa cartonada, orelhinhas, o papel também é o couché colorido, são quase 60 páginas e eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material, que já teve resenha aqui no canal Central HQs, naquela live que eu faço junto dos apoiadores, o Central Resenhas. Mas na oportunidade eu não tinha edição, então eu não pude complementar a resenha feita. Nós vamos ter aqui uma obra que vai trazer o Brasil do passado, mas que de uma certa forma tem ainda resquícios desse Brasil de outrora no Brasil de hoje, onde basicamente nós temos um fazendeiro que tem ali as suas terras arrendadas para várias pessoas que trabalham para ele também, então são funcionários e precisam pagar pela utilização da terra. E tem um deles que está devendo para esse fazendeiro. Na hora que ele vai cobrar, o cara não tem dinheiro, então humilha, realmente trata o cara como se fosse nada, pior do que um cachorro sarnento. Ele olha que agora esse homem tem uma filha e fica interessada por essa adolescente. Então ele fala, olha, se você me arrumar aí, a gente consegue perdoar essa dívida, né? O pai, obviamente, não aceita. Tempos depois, esse fazendeiro volta com seus capangas para tentar conseguir, né, o que ele objetiva em relação a essa garota à força, mas também não vai poupar a vida desse pai que acabou lhe afrontando. Então é uma edição que eu não posso falar nada muito além disso, porque senão eu vou estar colocando spoilers dentro da história. Mas basicamente trata-se de uma história de vingança, é isso mesmo. Então você tem aqui esse fazendeiro humilhando, né, o funcionário, depois ele retornando, né, para fazer valer a sua vontade. Ele é tipo aqueles coronéis que ainda existem, né, como eu mencionei. Então aqui eles estão entrando em confronto. E depois a história ela vai avançando no tempo. E conforme as revelações vão sendo feitas dentro da história, você vê toda a crueldade e a sagacidade de um dos personagens que é mostrado aqui dentro dessa trama. Então você vai ter uma história realmente que toca em temas pesados, não só como esse abuso de autoridade, entre aspas, mas o abuso moral, sexual, a exploração de pessoas e um Brasil que praticamente não tinha lei. Então você vê como as coisas eram realmente complicadas e trata-se, né, ainda que de uma obra ficcional,
que faz um retrato do que realmente seria o Brasil daquela época. Você pode ter certeza que esse tipo de história deve ter acontecido não só uma, mas várias vezes aí no decorrer das décadas passadas. Essa publicação aqui ela já havia saído no Brasil no final dos anos 90, tá? E agora ela foi repaginada, vamos dizer assim, inclusive com um final. Então nós temos aqui uma edição realmente muito bacana, galera. É um material pesado, né, na violência, na temática, mas ao mesmo tempo é instigante, porque você fica na torcida pelo que vai acontecer, né, por essa busca de vingança pelo protagonista. Então, que nota que eu dou para este material aqui? Eu dou a nota 9. Realmente um quadrinho nacional aí de ótima qualidade que eu indico para vocês. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!